Oi, oi, pessoal. Metamorfoses aqui. Hoje eu tô aqui pra fazer meu top 8 mid-seasons Purikiwa, que são as Purikiwa também conhecidas como guerreiras adicionais, né, da temporada, que geralmente aparecem lá pelos episódios 18, 19, 20, 22, por aí, dependendo da temporada. E vamos começar. Em oitavo lugar, a gente tem a Kira Zukion e a Kira Kiss, que elas são bem recentes, porém elas são tão boas, tão incríveis, tão impressionantes. O visual delas é muito, muito bonito e isso pra mim conta muito. E até agora o arco delas tem sido incrível, né, gente? A gente vê todo um trabalho muito bem feito por trás desse arco delas. A gente tem um sacrifício, a gente tem um drama, a gente tem uma razão muito boa para elas se transformarem em Purikiwa. Então é por isso que elas estão nesse top, né? Mesmo que elas estejam em última posição. E elas estão em última posição justamente porque elas não tiveram tempo suficiente ainda para se desenvolver, né? A gente ainda tá no episódio 20, 21 de Kimito Idol Purikiwa, então ainda vamos ver ainda muita coisa sobre elas, né? Mas elas já estão aqui em oitavo lugar, literalmente porque elas são muito, muito boas, muito únicas. Combinação de branco e preto, quem esperaria, né, ter esse tipo de duo em Purikiwa novamente depois de praticamente 20 e poucos anos, né, desde a primeira temporada. Então, gente, não tem como elas não entrarem no meu top. Seguindo, a gente tem em sétimo lugar a Kira Scarlet, de Go Princess Purikiwa. A Kira Scarlet, eu coloquei ela nessa posição porque eu gosto muito dela como vilã. A Twilight, né, que é a versão dela vilã, é muito, muito boa. Ela zomba das Purikiwa, ela tem uma presença, ela tem uma magnitude muito boa mesmo. A gente fica assim querendo assistir ela, querendo ver qual vai ser o próximo movimento dela. E, porém, né, a gente tem que depois que ela se torna Kira Scarlet, assim, na minha opinião, ela fica um pouco apagada, né? A gente não tem aquele mesmo foco que tem nas outras Pretty Cures, a gente não tem nela, né? Eu acho que depois que ela se torna Kira Scarlet, ela fica um pouco de escanteio, assim. Mas até o ponto em que ela se torna Kira, é tudo muito bem feito. O arco dela pra se tornar Kira é muito bom, é muito emocionante. Você sente ali que a personagem sente uma culpa pelos atos vilanescos, né, que ela cometeu. Então, por isso ela tá aqui em sétimo lugar, sem falar que o visual dela é muito bonito. Eu amo a cor vermelha e eu amo a representação dela de ser uma fênix, né? Eu acho muito bonito. Em sexto lugar, a gente tem a Kira Passion, de Fresh Purikiwa. A Kira Passion, ela foi uma das pioneiras, né, desses arcos de vilã que vira heroína. Ela é muito interessante, ela tem um arco de desenvolvimento bem lento e progressivo, porém é muito bem feito. Você consegue ver ali a mudança de visão, né, de ideal dela durante os episódios, principalmente por meio da conexão dela com a Love, né, que é a protagonista de Fresh Purikiwa, que é a Kira Peach. E eu acho tudo muito bom, inclusive depois que ela se torna Kira, ela continua tendo desenvolvimento, né, diferente da Kira Scarlet, que eu acho que ela meio que deu uma estagnada. Ela continua tendo que enfrentar problemas sociais, né? Porque ela é uma personagem muito antissocial, muito introspectiva. Então ela tem dificuldade de se conectar com as outras garotas. Eu acho isso muito interessante, eu me identifico bastante com ela. E por isso ela tá aqui em sexto lugar, né? Em quinto lugar, a gente tem a Kira Felicia, de Mahotsukai Purikiwa. E na minha opinião, ela é uma Kira muito fofa, muito adorável, mas ao mesmo tempo ela consegue ser madura e séria quando ela tá na sua forma de Purikiwa. Eu amo essa mudança de personalidade que ela tem, praticamente. E ela é uma deusa, né? Ela é uma das únicas. Eu não lembro se tem outra Purikiwa que é considerada deusa, mas eu acho que ela é a única. Se ela não for, me corrijam aí. Mas eu acho muito incrível o fato dela ser uma deusa, porque torna ela muito poderosa, né? Muito assim, além dos poderes das outras Purikiwa, pelo menos pra mim. Então eu acho isso muito incrível. E por isso que ela tá aqui. E também, claro, o visual dela, né? Eu amo verde com rosa, eu acho muito bonito. Eu sei que tem gente que reclama, ela não é totalmente verde. Mas, gente, eu não ligo, porque eu amo rosa com verde. Então, por mim, se tivessem mais Predicures que fossem combinação de rosa com verde, eu não me importaria, porque eu acho que é uma combinação ótima. Continuando, a gente tem em quarto lugar a Kira Cosmo, de Star Twinkle Purikiwa. Bom, a Kira Cosmo, ela é uma das primeiras anti-heroínas, né? Ela não é exatamente vilã, apesar de ela estar ali, metida dentro dos vilões, mas só como um disfarce. Só para poder ganhar informações, né, acerca dos tesouros que foram roubados do planeta de origem dela, né, que é o Rainbow Planet, se eu não me engano. E ela sofre muito com isso por ter perdido todos os conterrâneos dela, né, do planeta dela.
E ela tem uma história de trauma, de superação muito forte. Com o passar dos episódios, ela vai evoluindo, vai se aproximando mais das outras garotas, apesar de ela ser bem fechada e bem introspectiva também. Inclusive é um dos aspectos que geralmente as mid-season cures têm, né? Esse aspecto mais introspectivo. Então ela se aproxima das outras garotas, ela acaba fazendo amizade com elas. E com o passar dos episódios, ela vai chegando ali a um arco de perdão, né? De tentar perdoar o que aconteceu no passado dela. Que eu acho muito bonito também, muito tocante. Então, assim, ela tá no meu top mais pelo desenvolvimento e personalidade dela. Eu gosto do visual dela, apesar de não ser um dos meus favoritos. Eu acho um pouco papagaiado demais, assim, muitas cores, assim. Eu não gosto de visuais que é muito colorido demais. Mas eu acho ela bonitinha, ela tem forma de gato, né, também. E eu amo gatos, então ela merece estar aqui. A gente parte agora pro terceiro lugar, que é a Kira Moonlight, de Heartcat Purikyo. Bom, gente, a Kira Moonlight, ela é incrível. Eu não sei nem, não tem muitas palavras para descrever, mas ela é incrível. Ela é uma Kira assim que é lembrada e sempre será lembrada porque ela tem um arco de desenvolvimento muito emocionante, né? Ela envolve luto, tristeza, toda essa ela tem todo um arco sofrido, né? Assim, ela demora para voltar a se tornar uma Purikyo, porque no começo da temporada ela tá traumatizada por conta de ter perdido a luta e também perdido a fada dela, né? Mais pra frente, ela acaba perdendo mais pessoas, mas mesmo assim ela continua não acreditando no potencial dela e continua lutando, né? E ela é simplesmente muito incrível, muito, muito poderosa, assim, ela luta muito bem, ela é assim, aquela Kira surpreendente que as outras Pretty Cures ficam admirando e ficam, nossa, como ela é incrível e linda. E, gente, não tem nem o que dizer, ela super merece estar em terceiro lugar porque ela é incrível. Aí partindo pro segundo lugar, né, eu vou entrar um pouco numa polêmica, porque meu segundo lugar são duas Kiras, a Kira Nyami e a Kira Lilian, de Wonderful Purikyo, né, que é a temporada de 2024. Bem, gente, existe um debate, as pessoas não consideram tanto elas guerreiras adicionais pelo fato delas estarem no material promocional do início da temporada, mas pessoalmente pra mim elas são, porque elas não aparecem no começo da temporada, elas não estão lá nos episódios. A Kira Nyami só vai aparecer lá pelo episódio 12 e ela nem se junta à equipe, ela só vai se juntar à equipe depois que a Kira Lilian aparece lá pelo episódio 19. E elas meio que se unem à equipe as duas juntas, como um duo, né? Que o Wonderful tem toda essa vibe de duos. E, gente, como é que elas não são guerreiras adicionais se elas só vão se juntar à equipe lá pelo episódio 20? Tipo, pra mim elas são. Então, assim, eu gosto muito delas porque elas são um reflexo de mim, né? Eu tenho um gato também e eu gosto muito do meu gato, sou muito próximo a ele. E eu me vejo muito nelas, sabe? Eu acho o arco delas muito bom. A Kira Nyami, no começo ela não confia em ninguém, ela só quer proteger a Maio a todo custo, né? E com o passar do tempo ela acaba se aproximando dos outros Kirarin Animals, né? Ela entende o porquê que ela tem que proteger eles, ela também se aproxima da Komugi, que é a Kira Wonderful, e acaba fazendo amizade. Já a Kira Lilian, ela no começo ela é muito medrosa, ela é muito tímida, né? E ela vai se abrindo mais com a amizade que ela cria com a Iroha, que é a Kira Friend, né? E ela consegue se tornar Purikyo depois que ela começa a acreditar mais nela mesma. E é simplesmente o potencial delas como Kiras trabalhando junto é muito bonito de ver. A gente vê as duas sendo super amigas e super conectadas. E eu amo tudo delas duas, sem falar das cores delas, né? Eu acho muito bonita a combinação do branco com azul escuro. E esse verde azulado eu acho uma cor muito bonita também da Kira Lilian. Aí partindo para primeiro lugar, eu tenho uma polêmica ainda maior. Porque meu primeiro lugar, gente, são duas Kiras também. Kiras entre aspas, né? Que são a Kaoru e a Michiru de Splash Star. Bom, porque elas estão em primeiro lugar, né? Elas são as pioneiras de tudo, gente. Porque elas foram as primeiras garotas vilãs, né? A ficarem amigas das protagonistas, né? Que no caso era a Kira Bloom e a Kira Ygritte. E elas têm todo um arco reflexivo e filosófico, elas ficam contemplando a vida, né, dos humanos e vendo ali, nossa, nossas vidas são meio que vazias, porque a gente só fica no lar dos vilões aqui, né, tendo que seguir ordens. E elas enxergam a possibilidade de tomar rumo da própria vida. Então eu acho muito bonito todo o arco delas,
até elas se tornarem amigas das protagonistas. E no final, elas ainda tomam a forma de Purikiwa, né? Elas pegam emprestado as formas de Kira Bright e Kira Wind, né? Que são as segundas formas da Kira Bloom e da Kira Ygritte. E elas lutam, elas super ajudam na luta final. É uma luta muito, muito boa, das melhores lutas finais de temporada de Purikiwa. E elas merecem, gente. Elas são incríveis. Elas literalmente roubaram toda a minha atenção em Outono Purikiwa, que foi a série de 2023, né, que teve. E é por isso que elas estão em primeiro lugar. Elas foram incríveis. E é isso, gente. Esse é meu top 8 de guerreiras adicionais de Purikiwa. Obrigado, curtam e comentem o vídeo e se inscrevam no meu canal. E é isso, valeu, tchau!